Olá a todos, muito bem-vindos ao novo curso aqui do Plataforma Nova, Estatuto do Idoso no Brasil. Meu nome é Ricardo, sou advogado há 25 anos e vou ser o seu guia durante essa jornada aqui. Aqui é a nossa apostila, vou mantê-la sempre aberta, eu sugiro que você faça o mesmo enquanto assiste às aulas de vídeo, tá bom? Por quê? Porque é para você ir acompanhando, entendendo o que está acontecendo e seguindo exatamente o que a gente está fazendo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, sugiro sempre que vocês leiam a introdução, diz alguma coisa a respeito do porquê que a gente está fazendo esse curso, tá? Mas que a introdução é importante ser lida e ser compreendida e ser entendida, tá? Então, o que acontece? Por que a plataforma decidiu me convidar e oferecer para vocês o curso de Estatuto do Idoso? Por uma razão muito simples. Todos nós estamos ficando mais velhos. Obviamente, claro. Nos últimos anos a gente tem sentido, basta olhar na rua, né? Basta olhar na rua, tem tido um aumento enorme no número de pessoas mais velhas, idosas. A taxa de natalidade tem diminuído. Nós temos visto isso acontecer nas nossas famílias, nas pessoas que nos cercam. Basta olhar em volta que você percebe isso, não é? Hoje, uma grande maioria dos casais ou tem um filho só, ou no máximo dois. Diferente de, por exemplo, há pouco tempo atrás, no meio do século passado, é engraçado falar isso, mas é verdade, no meio do século passado, século XX, por volta de 1950, era muito comum você ter famílias com o pai, a mãe, 7, 8, 9, 10 irmãos. Fora os outros, né, que acabavam por algum motivo ou outro não vingando de alguma maneira e tudo mais. Hoje isso é extremamente raro, isso, dificilmente você vai ver algo assim. Hoje o máximo que a gente vê são famílias com 3, 4 filhos, talvez. E qual a consequência disso? A consequência disso é que o envelhecimento da população é um fato. E nós temos que aceitar isso de uma vez por todas. Dentro desse contexto, desse fato de que a população está envelhecendo, existem situações onde você tem que verificar o que o idoso está passando, o porquê que ele está passando, o que está acontecendo. A gente tem que verificar que já não é de hoje que vem tendo essa preocupação no direito brasileiro. Tanto que nós temos uma lei, uma política nacional do idoso, que é de 94, a gente cita ela aqui. Nós não vamos analisá-la conforme nós vamos analisar o Estatuto do Idoso em si, porém ela existe, está aí e já tem uma situação vendo, tá? Então, ó, o que acontece? Essa lei do Estatuto do Idoso foi feita em 2003 e para que ele foi criado exatamente? Para justamente atender esse novo estado de coisas da sociedade nacional, onde existe um aumento da população com uma faixa etária mais elevada. Isso traz, como disse, traz consequências para uma série de coisas, não é? O principal é que você tem que hoje ajustar a questão da previdência social, ou seja, a aposentadoria, que nós temos um menor número de pessoas entrando no mercado de trabalho que possam fazer esse sustento da previdência social mais para frente. E não só da previdência social, da aposentadoria, mas principalmente dos BPCs, que é o benefício de prestação continuada, que vem dentro da LOA, que é a Lei de Organização Assistencial, que a gente tem que dar uma olhada nisso. Isso tem que ser feito. E a questão principal, eu acho que nós temos que destacar aqui, principalmente nessa aula introdutória, é justamente que, infelizmente, aqui no Brasil, não existindo uma lei com norma cogente, ou seja, algo que é obrigatório a sua obediência e definindo papéis e responsabilidades de todos, os idosos acabariam ficando abandonados, negligenciados. É um problema sério.
tá? Então isso tem que ser feito, tem que ser verificado. Então a gente tem aí algumas coisas para verificar e prestar atenção, tá? O que acontece? Dentro do curso nós vamos verificar justamente quais os princípios que regem a questão da proteção do idoso, quais são os direitos que existem, quais são os deveres dos idosos e das suas famílias e quais são os dispositivos que têm uma aplicação mais prática no nosso contexto, tá? Existem alguns aspectos interessantes, né? Por exemplo, existe a questão do direito à prioridade, chamado garantia de prioridade. Essa garantia de prioridade, nós vamos ver aqui com bastante pormenores, com bastante detalhes, ela não é só o atendimento preferencial que nós vemos, por exemplo, no supermercado, na farmácia ou no banco. Faz parte, mas é muito mais do que isso. Essa prioridade, garantia de prioridade, significa tanto para direito ao acesso à saúde, proteção contra a violência e discriminação, ou seja, o acesso à própria justiça. Os processos onde existem pessoas idosas envolvidas, elas têm prioridade de tramitação, ou seja, elas correm mais rapidamente ou têm uma urgência maior. Dentro da fila que existe em relação aos processos e procedimentos, os que envolvem idosos têm uma prioridade, eles passam à frente para serem ou despachados ou dado andamento. E tudo que a gente espera dentro dessa nossa jornada que nós vamos ter juntos aqui é que tudo isso dê uma visão para você que busca, né, conhecimento nessa área e não necessariamente um operador do direito, você não necessariamente não precisa ser um advogado ou estudante de direito para aproveitar esse curso e utilizar as informações que aqui nele estão para justamente entender o que acontece, como lidar com as situações. Porque, como já comentei no começo dessa aula, existe o aumento da população idosa na sociedade como um todo, isso traz consequências, e a principal consequência dessas, além dos impactos óbvios em previdência, assistência social, acesso à saúde, entre outras situações, é no que isso impacta as famílias hoje. Além de tudo, com esse aumento da população idosa e tudo mais, muitas famílias hoje possuem como principal fonte de renda o benefício previdenciário assistencial recebido pelo idoso. E como é que isso vai funcionar? O que acontece? Quais são os deveres da família? O que a família tem que fazer em relação ao próprio idoso? O que o idoso tem a obrigação de fazer em relação à sua própria família? Ou em relação a si mesmo? O que ele tem que resolver? O que ele tem que pensar? Tá? Então, você tem que justamente buscar esse conhecimento, esse entendimento. E assim, seguindo o padrão de todos os nossos cursos aqui na plataforma, a linguagem foi simplificada no máximo possível sem perder o seu significado. O que isso significa? Que não gostamos e não aceitamos e não propagamos o famoso juridiquês. Dar aquela enfeitada na língua portuguesa e deixar você coçando a cabeça, sem entender, se sentindo mal com isso, algo que para nós é inaceitável. Então esse curso é para todos, é para todas as pessoas que têm interesse no assunto, sejam eles trabalhadores da saúde, como por exemplo cuidadores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, donos de casas que existe o acolhimento dos idosos, seja ele um asilo, seja uma casa de permanência, de maior permanência, uma casa de passagem. O que você que administra, por exemplo, um hospital, que administra uma clínica, tem que saber a respeito de qual prioridade você tem que dar para quem, como pode ser feito. Então, o público é amplo e o interesse também. E é por isso que a Unova decidiu oferecer para vocês, através da minha ajuda também, esse curso para todos vocês. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até agora. Espero que todos vocês, por favor, fiquem atentos, continuem seguindo as aulas e não se esqueça de manter a sua apostila sempre aberta para você ir seguindo exatamente o que a gente está fazendo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Até mais.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!